Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Antifrágil e esse é o quadro Renda Fixa. Aqui eu vou te mostrar que renda fixa não é só poupança. Meu nome é Willer e hoje eu vou te explicar o que é a renda fixa. E como identificar, se aquele investimento que eu vou escolher é renda fixa. Então você pode fazer a seguinte análise. Quando você perceber que a instituição a qual você está querendo emprestar o seu dinheiro ela já está te falando previamente, no momento da contratação, como vai ser a rentabilidade do seu investimento ao longo daquele período que você vai emprestar o dinheiro para ela, você pode, saber que esse investimento é de renda fixa. E essa é uma das principais características entre a renda fixa e a renda variável. Tá? A renda variável a gente vai abordar, num outro quadro, eu vou explicar direitinho para vocês, mas vocês vão perceber lá na frente que a renda variável você não sabe, previamente como vai ser a sua rentabilidade. Tá? Diferente da renda fixa que eu expliquei para vocês agora, que a instituição te fala. Né? E a gente tem alguns tipos de taxas. Tá? Então, quando você empresta o dinheiro, uma coisa, vamos dar um passo atrás. Você pode investir emprestando o seu dinheiro para o governo, tá? Através de títulos públicos, ou você pode investir emprestando o seu dinheiro para instituições financeiras privadas, que são os bancos, tá? Então isso é uma coisa que você tem que saber, tá? Até mesmo antes de saber taxa, se é um bom investimento ou não, você tem que ter uma noção se você está investindo no setor privado ou público, tá bom? E essa rentabilidade que eu te falei que a instituição precisa te avisar previamente, ela pode ser dividida em três tipos: a pós-fixada, a híbrida e a pré-fixada. Nesse vídeo eu não vou te explicar com detalhes o que é cada uma delas, porque a gente vai ter outros vídeos nesse mesmo quadro de renda fixa explicando cada uma. Porém, só para você já se familiarizar e poder entender um pouquinho melhor, a pós-fixada, ela vai ser vinculada a algum índice, tá? Então, você não sabe exatamente qual vai ser a sua rentabilidade, porém, a instituição ela vai te falar, Willer, essa sua rentabilidade até o vencimento, até eu te devolver esse dinheiro que você está me emprestando, ela vai acompanhar um determinado índice aqui da economia, tá? Então, vamos supor que a sua rentabilidade vai acompanhar a taxa de juros do Brasil, que se chama taxa Selic, tá bom? Então, eu não posso te falar exatamente quanto que vai ser, porque ela é definida todos os dias, né? Mas é só você acompanhar a taxa Selic que você vai saber certinho qual que vai ser a sua rentabilidade. Então, esse é um exemplo de pós-fixado. Temos a pré-fixada. Qual que é a diferença da pós? Na pré-fixada, você sabe previamente qual que vai ser a taxa que vai render todos os anos até o vencimento daquele título. Tá? Então, vamos supor que você emprestou lá o seu dinheiro para o governo, você comprou um título público pré-fixado, você já sabe a taxa previamente, e aí o governo te fala, Willer, seguinte, para esse título que tem vencimento em 2028, por exemplo, eu vou fazer um seguinte acordo com você. Se você deixar comigo até aquele vencimento, eu vou te pagar todos os anos 10%. E é por causa desse acordo que ele faz na parte pré-fixada que ele consegue te prometer que lá no vencimento, cada título que você comprar, ele vai te retornar R$ 1.000. Tá? Então, se você comprou, por exemplo, um título por R$ 700 pré-fixado, saiba que lá no vencimento, quando cair na sua conta, ele vai te pagar R$ 1.000 por esse título que você pagou na época lá por 700. Então, essa é a taxa pré-fixada. É claro que ela tem várias coisas, tá? Por isso que não percam os vídeos desse quadro de renda fixa, porque a pré-fixada ela tem muitos detalhezinhos que podem te pregar aí uma armadilha se você não entender sobre pré-fixado, tá? Tem marcação a mercado, vão ter algumas outras coisas que vocês vão entender lá na frente. E tem a terceira taxa,
que é a híbrida, que é quando eles misturam uma taxa pós-fixada com uma pré-fixada no mesmo investimento. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui bem prático. Vamos supor que você, de novo, vai investir na parte pública, né? Você vai comprar um título público com taxa híbrida. Qual que é o principal exemplo que a gente tem desse tipo de taxa? É o IPCA+, que é um título público atrelado à inflação, mais uma rentabilidade pré-fixada. Então, a parte pós-fixada, que é que você não sabe exatamente quanto que vai ser, é a que o governo está vinculando à inflação, e a parte que ele soma a sua rentabilidade a uma pré-fixada é a que vai complementar, né? Então você vai ter, digamos, duas rentabilidades no mesmo investimento, uma pré-fixada e uma pós. E aí, né, vamos supor que a inflação foi 5% esse ano e a pré-fixada tinha te prometido 5%, você naquele ano vai ter 10%, tá? Isso explicando, né, a taxa híbrida de uma forma bem resumida, porque toda aquela complexidade que eu falei que tem na pré-fixada, aqui, por a gente ter uma das taxas pré-fixada, também vai ter, né, esses detalhezinhos importantes e essa complexidade também no IPCA+, que é o exemplo que eu trouxe para vocês. E qual é a importância da renda fixa? Por que que eu decidi, num canal de YouTube, né, sobre investimento, sobre carteira antifrágil, por que que eu decidi criar um quadro só para renda fixa? Qual que é a importância dela? É nela que justamente você vai colocar sua reserva de emergência aqui nesse canal. Vocês vão ouvir falar algumas vezes sobre essa famosa reserva de emergência, tá? O que que é a reserva de emergência, né? É um valor que você separa dos seus investimentos para te ajudar numa possível eventualidade aí, numa emergência, sem precisar recorrer a empréstimo, tá? E que seja de fácil resgate, né? Que você possa resgatar e cair de forma rápida na sua conta. Não importa se você é um investidor craque em renda variável, que investe em opções, derivativos, que você sabe tudo sobre investimento. Desde o mais leigo até o mais inteligente expert dos investidores, ele precisa colocar a reserva de emergência dentro da renda fixa pós-fixada, tá? Só pelo fato da sua reserva de emergência estar na renda fixa, já é um motivo mais do que suficiente para você ter renda fixa, né, na sua carteira de investimento. Afinal, para mim, eu considero como obrigatório. Mas a renda fixa não é só isso, ela é muito mais importante, tá? Por quê? Porque a renda fixa, ela vai te proporcionar uma tranquilidade mental, psicológica para poder investir nos outros tipos de investimento mais arriscado, tá? Você tem algumas opções na renda fixa, como a pós-fixada, que ela te dá uma tranquilidade, ela tem uma curva, né, uma volatilidade muito baixa, ela é tranquila, ela é sempre positiva. Então, é uma fatia da sua carteira de investimento que te faz, né, dormir tranquilo, você sabe que pode sempre contar com ela. Então, ela não é, né, só indicada para a reserva de emergência, mas ela tem essa função dentro da sua carteira de investimento de fazer você conseguir dormir tranquilo, tá? E eu vou te trazer mais um motivo, além dos que eu já mostrei para você, do porquê que você deve ter renda fixa na sua carteira, porquê que ela é importante, tá? Se você vai se tornar um investidor antifrágil como eu, você vai entrar para a nossa comunidade aí de investidores antifrágeis, você vai ter que pensar em diversificar o seu investimento, proteger ele, tá? Para que ele, nas quedas, né, nas crises, ele não sofra tanto. E adivinha qual que é um dos investimentos que você vai ter nessa carteira, que vai segurar o tranco nos momentos mais difíceis e que não vai ter tanta volatilidade para que você consiga dormir tranquilo e, inclusive, aproveitar oportunidades que essas crises te oferecem é a renda fixa, tá? A renda fixa, principalmente a pós-fixada, tá? Ela vai ser sempre uma das fatias, né, do seu investimento que vai te permitir aproveitar oportunidades em meio a uma crise onde a maioria das pessoas e investidores que estão à sua volta estão
né, desesperados, fazendo maus negócios, tá? É justamente na crise, né, que as pessoas se desfazem dos investimentos, tem um monte de prejuízo, não consegue manter a estratégia. E a renda fixa, né, não é a única parte que vocês vão ver ao longo desse canal, não é a única forma de você proteger a sua carteira, mas ela é uma das fatias que, por sofrer pouco, por ter pouca volatilidade, você pode utilizar essa renda fixa pós-fixada na carteira de investimento como se fosse um caixa. Tá? O que seria um caixa? É um lugar que você pode tirar o dinheiro e fazer o que você precisa fazer naquele momento. Tá? Isso a renda fixa pós-fixada, ela te proporciona. Tá? Você consegue, em momentos de estresse, né? Vamos colocar como exemplo o início ali do Covid, né, em março de 2020, abril ali, que a bolsa brasileira, não só brasileira, né, no mundo todo, caiu muito, tá? Então quem tinha só ações se desesperou, não sabia o que fazer, vendeu algumas ações, tudo realizando prejuízo, perdendo um monte de dinheiro, tá? O que que acontece nesse mesmo momento em que as pessoas estão desesperadas? Toda vez que tiver situações parecidas como essa, pode ter certeza que, se você der um passo para trás, for um investidor antifrágil, conseguir respirar e entender o que precisa ser feito, né, de uma forma mais tranquila, tendo renda fixa na carteira, você vai conseguir identificar várias oportunidades de investimento, tá? Ações, nesse caso, né, da queda da bolsa brasileira, ações de empresas que estavam custando aí, para você poder investir, R$ 100, R$ 80, valendo aí 20, 30, R$ 15, tá? Sendo que muitas delas, você sabia, né, que ia se recuperar depois da crise, que não era uma coisa específica com aquela empresa. Então, vários investidores antifrágeis que tinha caixa, que tinha renda fixa na carteira, conseguiu aproveitar essas oportunidades. E não só entre os investimentos. Você pode usar tanto para aproveitar oportunidades igual essa que eu te falei, né, de uma queda na bolsa, uma queda nas criptomoedas, onde você investe na renda variável, mas também você pode usar ela para aproveitar outros tipos de oportunidades que podem aparecer na sua vida também. Tá? Você não precisa ser um antifrágil só nos investimentos. Né? Você pode, em meio ao caos, conseguir outros tipos de oportunidades. Né? Então vamos supor que a taxa Selic aumentou um monte, igual a gente está vendo agora, né, em 2022, e a parte, né, de imóveis, o ramo imobiliário, teve uma crise e acabou se desvalorizando algumas coisas, o pessoal também está o país está com um índice de desemprego muito alto, e algumas pessoas que tinham casas e apartamentos estão precisando vender a um preço mais barato, ou estão sendo leiloados, né, alguns imóveis, e chegou até você uma oportunidade imperdível, né, onde estava tendo um desconto muito acima da média, e você, por ter caixa, né, por ter uma gordura lá na renda fixa pós-fixada, você pode comprar, né, esse carro, essa casa, ou pegar aquele pacote de viagem para aquele lugar que você sempre quis, que agora está com uma promoção. Tá? Então, todo esse tipo de oportunidade, tanto no mercado financeiro quanto na sua vida pessoal, você pode aproveitar utilizando a renda fixa. E o investidor brasileiro ainda tem uma vantagem, né, que alguns outros investidores que investem em outros países acabam não tendo na renda fixa, que é ter uma boa rentabilidade correndo um baixo risco. Tá? Então, aqui no Brasil, por a gente ter uma taxa de juros muito alta, né, a nossa Selic, historicamente, sempre se mantém alta, e a inflação também, a gente tem alguns tipos de investimento de renda fixa que nos pagam uma rentabilidade, muitas vezes até acima dos 2 dígitos. Tá? A gente já teve cenários em que a gente tinha um retorno sem correr risco de 12%, 14% na renda fixa, coisa que investidor lá fora consegue só correndo muito risco, montando uma carteira toda complexa, tá? Então a gente tem isso aqui no Brasil também. Não é sempre, né, que ela está nesse patamar de 2 dígitos, mas historicamente ela paga bem, né, perante alguns outros países aí que a gente acaba estudando e conhecendo o cenário também econômico.
Tá, Willer, eu já entendi a importância da renda fixa, já me convenceu a ter na minha carteira, porém, eu quero que você me diga aí quais são os principais investimentos, para ver se eu já conheço alguns. Então, anota aí algumas das opções, provavelmente algumas delas você já até já investiu ou ouviu falar, tá? Então, na parte pública, né, quais são os principais investimentos que a gente encontra? Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+, e na parte pública, né, investindo em bancos, emprestando seu dinheiro para bancos, né, instituições privadas. Você tem CDB, você tem também LCI, LCA, CRI, CRI, CRA, CRA, tem também debentures, tá? A gente tem algumas outras opções, não vou abrir todas para também você não ficar tão confuso, né? E com essa sopa de letrinhas. Inclusive, é uma das coisas que a gente vai abordar aqui no canal. A gente vai traduzir esse financeiro, né? O que foi importante para você entender na renda fixa. A gente vai trazer também nesse quadro, tá? Em vídeos específicos também, tá bom? Então fique tranquilo. E aqui na renda fixa, uma das coisas que você vai encontrar bastante, e pode ficar tranquilo aqui de novo, né? A gente vai abordar aqui no canal, os índices de referência na renda fixa para você, né, ter um parâmetro, né? Então a gente tem, né, como parâmetro na renda fixa, como índices principais, o CDI, tá? Que é utilizado bastante de benchmark, de comparador, né? Na parte privada, e a gente tem a Selic na parte pública, tá bom? Elas estão todas correlacionadas, né? Elas têm uma relação uma com a outra, tá bom? Mas esses são os dois índices, indicadores, né, de benchmark, de comparação que você vai ter com a rentabilidade dos seus investimentos na renda fixa. Então, resumindo esse vídeo, a gente poder finalizar, a renda fixa ela não é importante só para você dormir tranquilo, tá? Já é um motivo bem suficiente, né? Mas ela serve também para você aproveitar oportunidades, tá, de investimento e de outras coisas também na sua vida pessoal. E ela é um pré-requisito para você investir como investidor antifrágil, tá? Para você poder cumprir todos os princípios ali de uma carteira antifrágil, você consequentemente precisa ter renda fixa na sua carteira. E agora eu quero que vocês comentem aqui no vídeo se vocês já investem em renda fixa e aonde vocês investem. Nos próximos vídeos desse quadro, eu vou trazer para você quais são as principais opções de investimento, tá? A gente vai falar tanto das opções da parte pública quanto da parte privada. A gente vai começar a se aprofundar um pouco mais, tá bom? Dessa forma, você vai poder analisar e saber se ela é adequada para o seu objetivo, para o seu perfil e aonde que ela pode se enquadrar dentro da sua carteira de investimento. Eu tenho certeza que depois disso tudo que eu já antecipei para você, você não vai querer perder nenhum vídeo desse canal, inclusive desse quadro novo aí que a gente está lançando da renda fixa, porque vai te ajudar com certeza a desmistificar, né, a renda fixa, fazer você sair da poupança, a te ajudar a investir melhor, né, e conseguir algumas rentabilidades bem atraentes aí, sem correr tanto risco e poder dormir tranquilo, conforme a gente já viu também nesse vídeo. Então, eu peço para vocês se inscreverem no canal e também me seguir no Instagram, porque lá eu tenho publicações diárias também sobre investimentos e educação financeira. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima.